Maravilha, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que bom poder estar aqui com você mais uma vez nessa manhã. Que bom poder louvar a Deus logo cedo com você, poder orar contigo, poder ministrar sobre a sua vida uma palavra. Então, nessa manhã, hoje, terça-feira, eu queria começar o dia contigo debaixo de uma palavra de oração, debaixo de uma porção da palavra. Eu te convido a orar comigo, te convido a meditar naquilo que vai ser dito por mim daqui a alguns minutos à frente. Como sempre a gente faz, a gente vai orar primeiro e depois eu vou ministrar sobre vocês uma pequena porção da palavra aí como um café da manhã para você começar aí o dia repleto da presença de Deus, tá bom? Como sempre falo, e sempre vou repetir isso, porque eu gosto de repetir muitas coisas para que fique inculcado na nossa mente. E isso é uma das ferramentas da didática, né? Da educação, do ensino, que é repetir algumas coisas para que fique massificado em nosso entendimento. Então, para mim, oração sempre deve ser feita com propósito. Nunca iremos orar aleatoriamente, dobrar o joelho, não tem nada melhor para fazer, então a gente fala com Deus. Não, oração tem propósito, tem finalidade. E nessa manhã eu quero te convidar a orar comigo para que o nosso ser seja direcionado, seja apaziguado, seja transformado, para que a gente possa suportar o tempo determinado por Deus. Como assim, pastor? É isso mesmo. Nessa manhã eu quero te convidar a orar comigo para que a gente possa saber, entender e respeitar o tempo de Deus na nossa vida. Porque muitos de nós somos apressados demais. A gente está acostumado com muita coisa acontecendo na hora que a gente quer. Então nessa manhã eu quero te convidar a orar para que o Senhor possa disciplinar o nosso ser e a gente possa saber a respeitar o tempo. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por mais uma oportunidade. Te louvamos por mais um dia que nos concede. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor Deus é bom e a tua benignidade dura para sempre. Muito obrigado, Deus, por poder acordar, abrir os olhos e contemplar a luz do dia. Tudo isso, Deus, é prova do teu amor, da tua misericórdia e do teu perdão sobre nossas vidas. Muito obrigado porque concedeu a nós mais um dia de vida. Infelizmente, Senhor, chegou o dia de muitas pessoas e elas não acordaram nessa manhã. Outras até acordaram, mas não no lugar que queriam. E por misericórdia, nós temos a oportunidade de acordarmos aqui, no seio da nossa casa, ver nossas filhas, as irmãs, os seus maridos, no nosso caso, nossas esposas, e poder, Senhor, te glorificar por mais um dia de vida. Tua palavra diz que os dias dos homens estão contados em tuas mãos. Então, Senhor, ter mais um dia de vida é uma oportunidade que só o Senhor pode dar. Por isso, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, acima de tudo, pela salvação da nossa alma. Porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Então, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter nos salvado por meio do teu Filho naquele Calvário. Muito obrigado, Senhor, por ter nos dado mais uma oportunidade de viver mais um dia. Tudo isso, Senhor, está debaixo da tua misericórdia. Te agradecemos porque tivemos nessa manhã uma água para beber, para banhar os nossos corpos, uma roupa para vestir, um pão à mesa, Senhor, aqueles que ainda vão fazer uso dele como eu daqui a pouco. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade também que temos de poder falar contigo, Deus. Privilégio esse que foi conquistado na cruz do Calvário. Tua palavra diz que na hora da morte do teu filho, o véu do templo se rasgou. E eu, os meus irmãos, agora temos a oportunidade de chegar até a tua presença. Não necessitamos mais de um sacerdote, um intermediário que faça esse papel de levar a minha oração até a ti. Jesus, o mediador perfeito, como diz o apóstolo Paulo, me ligou a ti novamente. Isso é, Deus, a verdadeira palavra, o verdadeiro sentido da palavra religião, religar, religar de volta. Jesus nos ligou de volta a ti e agora nós temos a oportunidade
de falar com o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o que seria de nós se não tivéssemos essa ligação, esse acesso de volta até o Senhor, o Deus amado da nossa alma. Deus, muito obrigado pela vida de cada irmão que está conosco nessa live, pela vida daqueles que ainda vão assisti-la após o término, por meio de um compartilhamento, de alguém que vai mandar essa imagem, esse vídeo para um amigo. Deus, que nessa manhã o Senhor possa falar com cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor, porque vidas estão sendo curadas, vidas estão sendo saradas, vidas estão sendo restituídas, não só no âmbito físico, mas principalmente no âmbito espiritual. Nós te louvamos, Senhor, e pedimos ao Senhor que agora, nesse momento também, há um pedido específico para esse momento de oração, que é que o Senhor trate o nosso interior, a nossa pressa, a nossa angústia, a nossa precipitação, porque nós, seres humanos, somos assim, estamos acostumados com o mundo do fast food, que tudo acontece dentro de 3 minutos, 4 minutos. Da mesma forma, Senhor, que muitas pessoas preparam um macarrão instantâneo, um achocolatado, ou buscam o seu lanche numa curva de um estacionamento de um restaurante. Acham que a vida é toda assim, e não. Há coisas que precisam de um preparo, há coisas que precisam de um tempo, e a gente não está, Senhor, adaptado com isso. Conforme a modernidade progride, conforme a ciência se multiplica, tudo se torna mais rápido. E assim, Deus, o homem também quer que a nossa vida contigo seja da mesma forma. E a gente acaba querendo do Senhor, que o Senhor se apresse, que o Senhor tome iniciativas mais rápidas. E assim a gente acaba transgredindo alguns passos. E o primeiro é confiar em Ti. A confiança nos leva, Senhor, a essa decisão de esperar o Teu tempo. Por isso eu oro ao Senhor nessa manhã, pedindo que o Senhor nos eduque, aplaque, Deus, a palavra que eu vou ministrar daqui a pouco, que ela seja como um cuidado, um remédio para essa ansiedade, para esse descontrole emocional que nos leva a querer dar passos rápidos na vida. E aí acabamos nos quebrando, nos machucando. Portanto, Deus, no nome de Jesus, trabalha no meu interior, no interior dos teus filhos, e nos eduque segundo ao teu tempo e segundo a tua vontade. Peço que o Senhor visite agora pessoas que estão sofrendo com isso, pessoas que estão em casa, angustiadas, pessoas que estão em casa tendo que fazer uso de medicamentos, de tranquilizantes, de calmantes, porque não conseguem esperar o tempo determinado para tudo acontecer. No nome do Senhor Jesus, Pai, visite essas vidas, visite homens e mulheres, crianças, jovens que estão passando por esse processo e sejam agora educados pelo Teu Espírito, que é doce, sublime e que fala ao coração daquele que crê. Assim, Deus, nós pedimos essas coisas e pedimos que coloque tudo em ordem no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Como eu disse a vocês, irmãos, o objetivo de hoje, o que eu quero trazer à baia hoje, nesse nosso momento matinal, como um café da manhã que vai te nutrir para as horas do dia, eu quero trazer uma palavra para você que está no texto de Livro do Gênesis. Abra sua Bíblia aí comigo. No livro do Gênesis, capítulo de número 8. Livro do Gênesis, capítulo de número 8. Eu quero falar sobre aprender a esperar o tempo de Deus. Eu quero falar sobre aprender a aguardar o tempo de Deus. Eu quero, nessa manhã, te levar à consciência de que existe um tempo determinado por Deus. E quando esse tempo é observado, respeitado e entendido, tudo corre da melhor forma possível. Vamos analisar? Abra aí, Gênesis capítulo de número 8. Deixa eu puxar aqui. Gênesis capítulo de número 8. Que diz assim: E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais selvagens, e de todos os animais domésticos, que com ele estavam na arca. E fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. E cerraram-se as fontes do abismo, e as janelas dos céus e a chuva dos céus pararam.
E as águas se foram retirando de sobre a terra. No fim de 150 dias, as águas haviam diminuído. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês. E no 10º mês, no primeiro dia, apareceram os cumes do monte. E ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou o corvo, que saindo ia e voltava até que as águas se secaram sobre a terra. E depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, não achando onde repousar a planta do pé, voltou a ele para a arca, porque ainda estavam sobre a face de toda a terra. E Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu a arca consigo. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E quando a pomba voltou a ele, à tarde, no seu bico havia uma folha de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou. Agora aqui, preste bem atenção. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas esta não tornou mais a ele. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. E então Noé tirou a cobertura da arca e olhou a face da terra, e estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos e todos os animais que estão contigo, de todos os seres viventes, tanto aves como animais domésticos, tanto réptil que se arrasta sobre a terra, trazes fora, para que se reproduzam abundantemente e frutifiquem e multipliquem. Então Noé saiu, e com eles os seus filhos e suas mulheres e todos os animais que Deus havia dito. Você reparou aqui que o texto vai dizer por várias vezes, primeiro, número de dias. Você reparou isso? A gente leu aqui, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 18, melhor dizendo. E você reparou que dentro desses versículos há algumas coisas que vão se ressaltar. Primeiro, Noé esperou tantos dias, esperou de novo. E a quantidade de dias determinado, você já reparou isso? Até o dia que Deus fala para Noé: sai da arca, tira a sua família daí de dentro, tira os animais, saia e viva normalmente. Você reparou que há uma posição de espera de Noé, em detrimento a uma posição de dias estabelecidos pelo próprio Deus? Enquanto a água vai descendo, enquanto a terra vai enxugando, enquanto o dilúvio vai se encerrando, porque embora a chuva tenha parado, embora as águas que brotavam do abismo havia parado, ainda tinha água sobre a terra, resquício do dilúvio. Então Noé só poderia sair da arca quando todas as águas do dilúvio tivessem desaparecido. Reparou que enquanto isso não chega, enquanto o dilúvio por inteiro não desaparece, Deus leva Noé a esperar, e há dias sendo determinados, 7 dias, tantos dias. Eu aprendi observando esse texto que assim é a vida. Porque Noé teve que esperar a hora certa,
E só saiu da arca, mesmo vendo que ela já estava sobre terra seca. Isso também é muito importante observar. Noé só sai da arca, mesmo sabendo que ela já estava em terra seca, quando Deus manda. Noé envia a pombinha, ela volta, envia, volta com galho seco, envia e não volta mais. Ou melhor, volta com a folhinha, né? Depois envia e não volta mais. Aí ele percebe que a terra já está seca, mas mesmo assim ele só sai quando Deus ordena. Primeira coisa, Noé observa os dias, espera mais um pouco, aguarda mais um pouco, até a hora certa. E a hora certa não é a hora que os seus olhos contemplam a terra seca. A hora certa não é a hora que ele observa que tudo já está pronto. A hora certa é a hora que Deus diz que é a hora certa. Isso me traz uma educação para a vida. Embora seja apenas um texto histórico, não tem aqui nenhum cunho profético e nenhum cunho doutrinário, essa história deve ser bem observada. Para quê? Para ser aplicada em nossas vidas. Porque assim como Noé teve que esperar o tempo certo, e mesmo seus olhos contemplando o terreno ideal para dar o passo de iniciativa à normalidade da vida, Noé ainda espera Deus falar. E por que eu estou querendo trazer isso a vocês? Porque que nessa manhã, na minha oportunidade semanal de ministrar sobre vocês uma palavra, um devocional diário, eu me ative a essa preocupação de trazer ao coração de vocês uma palavra que vai direcionar a mente, a alma e a fé de vocês a um campo de espera, a um campo de aguarde, a um campo de confiança em esperar Deus dar a ordem certa. Porque nós estamos vivendo o dia onde pessoas estão dando passos precipitados. Pessoas estão comprando quando não era para comprar. Pessoas estão vendendo quando não era para vender. Pessoas estão casando quando não era para casar ainda. Ou pessoas estão se divorciando quando não era nunca para pensar em divórcio. Estão tomando atitudes precipitadas, não estão esperando o tempo certo. E como eu estou falando aqui com o povo de Deus, com homens e mulheres que conhecem o nome do Senhor, a nós então, gente, é que deveria haver esse sistema de confiança no tempo determinado por Deus. Nós, que somos o povo do Senhor, é que deveríamos dar aula de espera e confiança naquele que tudo pode. Mas não, no nosso meio, no meio do povo de Deus, o povo que exercita a fé, o povo que acredita na palavra, há muitos que estão sendo invadidos por uma síndrome de ansiedade furiosa, estão tomando passos e iniciativas precipitadas que estão levando eles ao fracasso emocional, o fracasso financeiro, o fracasso ministerial, o fracasso familiar. E Deus, preocupado com isso, me alertou nessa manhã para que eu ministrasse sobre você essa palavra, que ela tem dois objetivos. O primeiro é saber esperar em Deus. Saber aguardar o tempo certo. Saber observar os dias, como fez Noé. Noé dá uma aula para nós aqui, e isso eu quero aplicar nesse contexto de vida de hoje. Noé observa, a chuva parou, as águas pararam de sair do fundo da terra, mas calma, vamos esperar mais um pouco. Noé observa, abre a janelinha e vê as águas baixando. Vamos esperar mais um pouco. Noé já observa que a água sumiu sobre a face da terra, mas ainda tem algo a ser observado. Tem muita lama, tem muita poças de água espalhada e ainda não é o momento certo. As vegetações ainda estão mortas debaixo da terra, porque lembra que tudo foi cobrido pela água. Então as vegetações, mesmo a água baixando, ainda estavam mortas. Tinha um tempo determinado para elas voltarem a nascer. A semente que estava por debaixo da terra, depois da água tendo descido um pouco, enxugada um pouco, ia começar a brotar. Porque o tempo que leva
para a pombinha encontrar outro, é o tempo que as ervas voltam a brilhar sobre a face da terra. Então Noé sabe que mesmo a água baixando, ainda tem um tempo para tudo que vai servir de alimento voltar a brotar. Olha como que as coisas são encaixadinhas no tempo certo. Noé sabe que não pode tomar uma decisão precipitada. Sabe por quê? A vida da sua família depende daquilo ali. Então, primeiro, Noé aprende a esperar. E esperando, ele aprende a observar os dias. Ele aprende a entender que a água precisa parar de chover e brotar do fundo da terra. Isso já aconteceu. Ele agora observa que a água precisa descer. E ele vai observando isso dia após dia. Ele observa que a água já sumiu da face da terra, mas ainda está bem enlamiçada, ainda tem lama sobre a face da terra. Ele espera isso tudo sumir. Depois Noé espera os frutos da terra começarem a brotar, as árvores começarem a aparecer. Depois Noé faz essa sequência de envio da pomba para lá e para cá, e ele começa a contemplar que a terra já está num ambiente propício. E agora vem a segunda parte. Ele primeiro aprendeu a confiar, a esperar e a observar os dias. E segundo, ele agora vai dar uma aula para nós, de que mesmo tudo estando propício para nós, mesmo tudo estando de acordo com o visual perfeito para nós, ele ainda espera Deus mandar sair. Primeiro, porque quem fechou a porta da arca foi Deus. Pelo lado de fora. E só Deus poderia abrir. Então, mesmo tudo ao meu olhar e ao teu olhar estando perfeitamente bem, pega essa, porque essa é para a vida inteira. Quem fechou a porta foi Deus. E ela só vai abrir quando Ele abrir. Mesmo que tudo esteja favorável. Não, mas eu olho aqui de cima, tá tudo já normal. Calma. Quem fechou a porta foi Deus. E só Ele tem autoridade para abrir de novo. Poxa, mas eu olho aqui, eu estou vendo. O meu olhar me faz entender que tudo já está pronto. Calma. Quem fechou a porta foi Deus. E só Ele tem autoridade para reabri-la. Noé me dá uma aula nisso aqui. Porque ele entende que mesmo ao olhar dele estando tudo certo, Deus ainda deveria dar ordem de saída. E isso acontece mais à frente. Lá pelo versículo 10, 11, 12, 13, Noé entende, pela palavra de Deus, que é hora de sair. Aí Deus vem e fala, Noé, sai da arca. Tu, tua mulher, teus filhos, as mulheres deles e os animais que deu para você. Agora vai, multiplique-se e frutifiquem-se. Agora preste atenção porque eu vou liberar a palavra final dessa live matutina. Vamos fazer uma recapitulação? Primeiro, Noé aprendeu a observar e a esperar. Segundo, mesmo tudo estando favorável à vista de Noé, ele ainda guardou o Deus da ordem. E terceiro, a observância de Noé, do tempo certo, a obediência de Noé, a palavra de Deus para sair da arca, vai levar Noé a receber uma palavra do Eterno. E qual é a palavra que o Eterno libera sobre Noé? Vai e multiplique e frutifiquem-se. Reparou que só após Deus abrir a arca é que Deus libera Noé e diz para ele, vai, agora multiplica e frutifique. Só vai dar certo quando Deus liberar. Só vai dar certo quando Deus dá ordem. Só vai dar certo quando Deus falar, vai. Só vai dar certo quando Deus falar, caminha. Só vai dar certo quando Deus liberar a palavra para ir. Então, o que eu quero dizer, e eu termino com essa palavra e oro aqui por algumas pessoas, é, querido, não adianta você se precipitar. Querida, não adianta você ficar ansiosa. Tudo só vai dar certo quando for no tempo de Deus. É isso que eu queria que você entendesse.
Eu dei essa volta toda para você entender que só vai dar certo quando Deus der a palavra final. Só vai dar certo quando Deus falar, sai da arca. Só vai frutificar e multiplicar quando Deus falar, abrir a porta, pode ir. Tem muita gente tomando passos precipitados. E é por isso tanta gente quebrando a cara, me perdoe o termo chulo, tanta gente se machucando, tanta gente se arrebentando na vida, tanta gente que perdeu o comércio, tanta gente que perdeu família, tanta gente que perdeu emprego, tanta gente que perdeu o ministério, tanta gente que perdeu o casamento, porque precipitadamente está se comportando na vida e não está aguardando o tempo de Deus e a palavra certa para tomar atitude. E paz, meus irmãos, eu repito, gente como a gente, servos do Senhor. O ímpio lá fora, que não tem uma orientação bíblica, o ímpio lá fora, que não tem uma orientação pastoral, o ímpio lá fora, que não tem uma orientação divina, tudo bem, mas nós, os servos do Senhor, gente, eu como pastor recebo inúmeros casos de pessoas que perderam algumas coisas porque deram passos fora do tempo. Então que essa palavra sirva primeiro para mim, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. E segundo, para você, para não se precipitar, aguarde o tempo certo de Deus. Aguarde a palavra de Deus para sair. Porque mesmo chegando o tempo certo, Noé ainda esperou Deus falar, vai. Mesmo vendo que tudo já estava certo, Noé esperou Deus falar, vai. Então creia nessa palavra e não só creia, pratique-a. Aprenda a observar os dias, aprenda a aguardar o tempo certo e aprenda a esperar a palavra de Deus para sair. Porque quando ela chegar, ela trará consigo uma profética visão de Deus que é, vai e multiplique-se. Tá? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Vamos orar. Eu vi duas irmãs colocarem aqui. Uma foi a nossa irmã Elizabeth, pedindo que orasse pela sua mãe Esmeraldina. E vi outra irmã colocando, pedindo para que orasse por sua sobrinha. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eis aí as tuas filhas e a causa de tuas servas. Deus, eu não sei o que de fato está acontecendo com a sobrinha de sua irmã, de minha irmã, e nem sei o que está acontecendo no profundo com a mãe da nossa irmã Beth, mas sei que o Senhor é um Deus que sonda e que conhece todas as coisas. Eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, que as visite agora, que as socorra agora, que tu, que és o poderoso Deus, dono de toda a vida e saúde, possa socorrê-las nesse momento de adversidade. Deus, tanto na sobrinha da tua serva, como na mãe da nossa irmã Beth, visita-as agora. Se for o caso de saúde, traga saúde. Se for caso, Senhor, materiais na área financeira, emocional, psicológica, espiritual, traga esse socorro presente agora, na hora da angústia. Por isso confiamos em Ti e oramos ao Senhor em favor de nossas irmãs e pedimos que as socorra para a glória do Teu nome. Intervenha nessa situação, Deus, e glorifique o Teu nome mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Tenha um dia de paz, um dia de alegria. Amanhã, vem aqui de novo, que vai ter alguém aí de Deus para compartilhar uma palavra e uma oração com você. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado. Continue compartilhando aí, para que outras pessoas tenham acesso. É nesse compartilhar teu que muitas pessoas são alcançadas também. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pai, abençoa o teu povo e dê a eles um dia de paz, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Beijo no coração e Deus abençoe.